Olá, amigos pescadores! Está começando mais um programa Quinto Tempo CBP. E hoje para analisarmos a segunda etapa do Campeonato Mineiro em Pesqueiros, que aconteceu no domingo, dia 24 de outubro, no Unipesca Esportiva em Uberlândia. Após a primeira etapa, com um recorde absoluto, com quase 3 toneladas de peixes fisgados, nós tivemos uma queda brusca nas ações. E para explicar tudo o que aconteceu, está aqui meu parceiro Luciano LP. Kleber, que dificuldade que foi a etapa, né? Tempo a tempo. E a gente vai mostrar porque o clima, essas mudanças, atrapalham um pouco entre sistemas e realmente a eficiência do peixe comer. Mesmo assim, aquelas duplas que souberam estudar a arena e conseguiram aí, através dessa diversidade climática, superar os desafios, buscaram a classificação. Isso e muito mais a gente vai acompanhar aqui no Quinto Tempo CBP, que está só começando. A segunda etapa do Campeonato Mineiro em Pesqueiros teve pouco mais de 1 tonelada de peixes fisgados. Não foi uma quantidade tão expressiva quanto a primeira, mas dificilmente nós teríamos aquele número que foi recorde absoluto de toda a história do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. E alguns fatores influenciaram para termos essa queda nas ações. Eu quero saber do meu amigo Luciano LP, quais são esses fatores, Luciano? O principal foi o vento, que realmente atrapalha qualquer pescaria, não só competição. Ele é um fator negativo da mudança climática e deixou a dificuldade, o grau de dificuldade da produtividade do lago com os competidores, faltou um pouco de eficiência também. A pressão de pesca também, após a realização da primeira etapa, com uma quantidade muito grande de peixes também sendo fisgados, influenciou? Sim, pela própria pressão de pesca, né? Normal, padrão. Um dia nunca vai ser igual ao outro. Isso é dito em qualquer pescaria e competição, nunca vai ser igual. E realmente a gente não tinha qualidade nenhuma, porque o vento só aumentava a cada tempo. Então o grau de dificuldade foi muito grande na segunda etapa a pescar. Mas nós vamos ver nesse programa de hoje aqui que mesmo assim algumas duplas conseguiram se destacar. E é nesse momento que você separa os homens dos meninos. Justamente. Bora dar uma repassada aí para vocês então. Os classificados dessa segunda etapa, os vencedores Flavinho e Tadeu, com 81 quilos de peso. Eles que já tinham, Luciano, batido na trave na etapa anterior, né? Realmente, o que eles tiveram de aproveitamento da forma como começou, porque iniciou a etapa com a chuva forte já e o vento. Então, a chuva nem tanto tem o prejudicial, que ao contrário, é muito bom para capturar peixes. Mas essa forma do vento realmente atrapalhou e eles souberam aproveitar essa pegada aí. Em segundo lugar, Cleiton e Miller, somando 71 quilos. E classificando-se pelo maior peixe, Glauter e Serginho com uma pirarara de 27 quilos, 660 gramas. De novo o Robin ali com o peixe gigante, Luciano, com a pirarara. Mudou a isca, viu o que estava acontecendo, prestou atenção realmente na atividade. É um competidor fora do comum. Usou mortadela no dia seguinte para capturar. A raia que ele estava, verificou isso, usou a mortadela de isca e capturou essa pirarara. Bora dar uma olhadinha então nos melhores momentos, aquilo que aconteceu no primeiro tempo de prova ali, logo no início da manhã, Campeonato Mineiro em Pesqueiros do Unipesca Esportiva em Uberlândia. A chuva realmente veio forte, né? O vento logo de cara. Impressionante como é que foi, inclusive, o início, porque pra gente, normalmente, uma mudança climática muito drástica em termos de queda de temperatura, Kleber. Queda de oxigenação da água, queda geral, né, dos parâmetros que a água mede. E então isso daí influencia. Então, mesmo assim, todo mundo já tinha aquela dica inicial da massa de fundo, tanto a massa escura quanto a massa branca. Então esse é o grande detalhe, o diferencial, entendeu? E no decorrer do nosso programa a gente vai bater um papo com o Fábio Mori, ele que é biólogo aí, responsável técnico das arenas, para também poder bater esse papo com a gente e explicar um pouquinho mais a visão dele ali, o que aconteceu nessa arena de pesca. Olha o diferencial. Olha as pirararas acontecendo. Olha o diferencial. As raias de canto começaram a responder, principalmente da 30 para 60, que é o que não respondeu que foi tão uma grande mudança completa na primeira etapa. Com relação ao que aconteceu no primeiro dia. E a Cibele já se destacando porque entendeu isso num dia antes, participou da primeira etapa com o Danilo e agora na segunda tentou já verificar isso. E agora é aquela questão, né? Os pescadores têm ali o sorteio, né, das raias que acontece no dia anterior e mudou tudo, né? Mudou tudo. A galera que estava feliz com o sorteio, de repente mudou o negócio, começou a sair peixe do outro lado.
mas a gente vai poder ver que no decorrer do dia as coisas foram voltando um pouco mais à sua normalidade no que diz respeito às raias que mais tinham efetividade. Os pescadores que competiram na primeira etapa e não classificaram, vieram para a segunda já com aquela coisa da cobrança, porque não conseguiu na primeira, então já vinha aquela lado da cobrança. E você manter uma linha na água com vento para poder fisgar um peixe é bem difícil, né, Cleber? O tanto que o Roberto Alain e o Roberto Júnior, que estavam pescando na primeira etapa, não tiveram destaque. Na segunda já começaram no ranking a praticamente ocupar o espaço no top 10. Sim, e o próprio Flavinho e Tadeu, que tiveram também na primeira etapa um destaque, eles vieram forte também nesse primeiro tempo de prova, conseguiram abrir ali uma diferencinha no ranking que foi muito importante durante todo o dia no decorrer aí para eles conseguirem garantir a classificação e muito mais do que isso também, o título, né, da primeira etapa. Luciano, foram menos peixes saindo, mas a média estava até que uma média acima maior do que o que a gente tinha visto no começo do primeiro dia. O que se deve a isso? Padrão normal de iscas naturais que foram utilizadas mais, né? Mais do que massa de fumo também. Mas o grande diferencial é essa mudança climática que fez com que os peixes menores deixassem de comer e chega aquele peixe maior, que é mais lento. Dá tempo de chegar, né, dá Luciano? tempo de chegar. O gigante tem um pouco mais de tempo ali, porque realmente os pequenos deixaram um pouco ali a sua atividade, reduziram um pouco ali aquela questão toda, né, de metabolismo do peixe, tudo. Sim. Kaeli e Luiz Cláudio também tiveram um destaque no primeiro tempo, entrando no top 10, acharam a isca. Eles que estão tentando a classificação desde Goiás e estão tentando e ainda não conseguiram. Mas eu tenho certeza que ainda vai pintar aí e a gente vai ver essa dupla na final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. Por falar em finalista, olha aí. Juliana, final da última edição, eles estavam lá e conseguiram garantir o título, né, da edição do CBP 2. Os atuais campeões. O título de R$100 mil também, né, além dos troféus, coisa mais linda do mundo, eles conseguiram garantir também o prêmio em dinheiro. E aí? Aí começa o destaque, né, do Flavinho e do Tadeu. Eles souberam o aproveitamento da primeira etapa, foi o que garantiu a classificação deles. Porque já estava ruim de manter uma linha na água. Por exemplo, a forma como eles estavam pescando, eles estavam mudando bastante o sistema. Mas no decorrer do dia, Luciano, foi um pega pra capar. E se eles tivessem bobeado, eles não iam conseguir garantir a vaga na final, não. Porque a troca do ranking que teve ali, principalmente nos últimos tempos de prova, foi muito forte. A gente vai poder ver isso no decorrer desse programa. Você está assistindo ao Quinto Tempo CBP. Fica com a gente até o final, porque você vai ver que, apesar de terem reduzido um pouco as ações, mesmo assim, a gente está ficando mal acostumado, né, Luciano? Vendo. Você vê peixes de 18 uma tonelada, quilos. acima de uma tonelada. Mas 18 quilos, por exemplo, um peixe que saiu, já é uma coisa que muda praticamente o ranking. Nós também temos, sabe o quê, Cleber? Mais de 300 quilos no primeiro tempo. Não foi ruim. Luciano, entendeu? A mortadela funcionando. Olha o Robin aí de novo aprontando na tela da Fish TV. E essa passaguada logo de cara aí, o coração treme. Tanto ele quanto uma sequência de cena que nós vamos ter, você vai ver e entender o que eu vou falar. O Robin, que já estava classificado através da primeira etapa com o Inácio. O Inácio, trocou de dupla nessa segunda etapa e foi participar ali com o Serginho, também garantindo a classificação, também com o maior peixe e uma pirarara. Praticamente o mesmo peso, né? 1 quilo a menos. 800 quilos, menos. 800 gramas a menos. Menos de 1 quilo de diferença. Conhece tudo aí sobre a pesca dos peixes de couro também, o Robin, mostrando, inclusive, uma evolução, né, Luciano? Porque no primeiro campeonato eles foram muito feras pescando tambas, na produtividade. Sim, e essas pirararas, elas têm a barbatana superior, com vão, desse jeito. Até elas se parecem demais uma com a outra, mas a medição é diferente. E agora aquela cobrança, né, Luciano? Porque o Robin tava pegando o peixe de um lado. A polêmica. E o Adriano, o Batman, tava do outro. A gente pode ver, ó. Olha a atenção. No semblante dele, a atenção. Eles chegaram a passar um pelo outro ali com o peixe fisgado na raia, Luciano. E a gente pode ver no decorrer do dia também que o Adriano tava se cobrando muito. Eu tava no background, atrás das raias ali, para poder avaliar o que estava acontecendo bem nesse final aí. E eu tava nesse momento. Você tá falando chique, meu parceiro? Onde você tava? Eu sou comentarista técnico, né? Você tem que falar bonito. Ficando fera, hein? Tem que falar bonito. Eu vi praticamente toda essa cena que tá acontecendo com o Adriano, com o Batman. Ele, bem na hora que estava retirando o peixe deu uma volta na linha e refilou o líder, né? Então ele estava completamente inseguro de retirar o peixe. Você vê até no rosto dele como ele tá a tensão muito grande, porque é muito difícil retirar o peixe. O peixe é muito forte. Ficou bem marcado isso, né? E aquela coisa de acabar de ver o parceiro que você fez, tá com outro parceiro retirar uma pirarara classificando. Querendo ou não, eles tiveram ali a participação em Goiás, pescando juntos, não conseguiram garantir a classificação e aí decidiram, né, cada um seguir com uma dupla para a próxima etapa em Minas.
E aí o Glauter, né, o Robin, consegue a vaga nas duas etapas. E o Batman não conseguiu desempenhar aquele potencial que ele tem. A gente sabe que tem. Ele sabe que tem, mas aquela cobrança ficou ainda maior. Justamente, eles estão se cobrando demais. Isso fica a critério, inclusive, do competidor que participa do campeonato. Não se cobre, é estado de espírito, tem que trabalhar ali, pescar e se inscrever. Por isso que é muito importante estar nas etapas, viajar praticamente quase as etapas. Luciano, vamos dar uma olhadinha para que isso aconteça, né? No ranking de classificação após o primeiro tempo. Ó. Flavinho e Tadeu, 55 quilos. Segundo lugar para Aldemir e Luciene, com 32 quilos de peso. Terceiro lugar, Glauter e Serginho, 27,660, foi a Pirarara. Então, eles estavam ali na terceira colocação e também com o maior peixe que estava dando para eles ali a classificação, Luciano. E quando saiu aquela Pirarara, todo mundo já falou, não é possível que vai repetir a mesma coisa que aconteceu na primeira etapa. Eles conseguiram manter porque o grau de dificuldade foi muito grande nas técnicas e no vento. Vamos para os números, então, desse primeiro tempo. Total de 40 peixes fisgados, 328 quilos e o maior peixe a Pirarara. A gente vai fazer um rápido intervalo e já traremos a análise do segundo tempo de prova, os melhores momentos. Uma polêmica. Vai dar. Fisgada goiana. Tem polêmica, Kleber. Será que ela é tão efetiva assim quanto a galera tem dito por aí e o pessoal tá usando demais? Fica aí, a gente já volta já no Quinto Tempo CBP. Estamos de volta com o Quinto Tempo CBP no programa de hoje, analisando e debatendo com meu parceiro Luciano LP a segunda etapa do Campeonato Mineiro em Pesqueiros. Luciano, o primeiro tempo de prova já foi complicado, né? Nós tivemos, através da mudança climática, como você mesmo explicou, uma quantidade menor de ações. Isso que começa ali sem bateção de boia, sem pescadores andando em volta do lago. O que aconteceu no segundo tempo que caiu ainda mais, né? E também tem aquela movimentação dos peixes fisgados que acaba atrapalhando. Sim, primeiramente a chuva deu uma cessada, veio aquele mormaço logo de cara, porém o vento aumentou. Então isso foi ainda o grau mais difícil, exigindo mais capacidade do pescador, do competidor e o fator sorte também, né? Foi muito aquele trabalho dele realmente verificar o que estava fazendo de certo ou errado, né? E apesar de menos peixes, nós tivemos uma média até subindo aí no segundo tempo de prova e por isso que eu quero dar uma olhada para você que está em casa entender um pouco melhor aí o que aconteceu, os melhores momentos desse segundo tempo de prova no Unipesca Esportiva, localizado em Uberlândia, Minas Gerais. O tempo de aproveitamento, o que é? O primeiro tempo, quem aproveitou, aproveitou, sabe, Kleber? Agora, quem entrou no segundo tempo teve que realmente correr atrás num grau de dificuldade muito grande, o tanto que o ranking não mexeu dos 3 primeiros colocados. E aí começou a aparecer novos competidores no top 10. E com peixes maiores, né? Porque aquele intervalo do peixe comer faz com que a gente tenha exemplares maiores. Luciano, não só o ranking não mexeu, né? Não teve muita mudança nas primeiras colocações, como tanto o primeiro lugar quanto o segundo, né? Flavinho Tadeu e Aldemir e Luciene, respectivamente, não tiveram aumento nenhum na somatória por quilo nesse tempo. Eles deram a chance, a oportunidade para outras duplas começarem a encostar. A raia que eles estavam não respondeu e o fator, como eu disse, o vento, para eles atrapalhar. O que eles podiam fazer? Eles tentaram fazer de tudo, segundo eles. Mas é um dia que, como eu te falei, é muito difícil com o vento você conseguir equacionar esse tipo de produtividade. Tambacus de 15 quilos saindo, a gente vai ver que outros peixes também, principalmente os tambas, né, acabaram saindo nesse tempo com uma média um pouco superior. Sim. E alguns competidores que, inclusive, não tinham conseguido nenhuma captura até então, começaram a pegar seus peixes também. E comer. E por que não comer um queijinho? Tá em Minas Gerais! Sabe como é o nome dele? Luciano. Não tem jeito. Eu não gosto de ficar brincando com você essa questão, né, Luciano? Não, mas já normal. Que você tocou comer na beira do lago é bom demais, né, Kleber? É bom demais. O minhoca que o diga, né? E olha a média. Tambacu de quase 19 quilos saindo também. Poucos exemplares, porém peixes de maior porte. E esses peixes trazem uma mudança maior no ranking também. Sim, faz o diferencial, e as pirararas aparecendo, as raias de canto para o pessoal trabalhando com o minhocosu. Mas um destaque especial que a gente teve aí foi a força do Batman, do Adriano, junto com o parceiro dele, o Banana, que eles chamam de Banana. A turma ali é todo mundo de Goiás, mudou a dupla, manteve a dupla mudada que veio da primeira etapa para a segunda, e ele teve um destaque com peixes maiores, foi onde ele começou a entrar no top 10. Foi, realmente eles tiveram uma reação nesse tempo de prova, né, no segundo tempo,
conseguiram bons peixes que mudam o ranking de classificação. O Thiago próprio Thiago também. Sapão também, Sim. trazendo aí no peixe de couro, na pirarara, né? As piras baby, sempre ajudando demais na somatória por quilo, como diz meu parceiro Luciano, acima de 2 quilos, tá valendo. E um peixe de 2 quilos aí fez muita falta, inclusive, para quem estava na cabeça de chave, né? Porque você vai tendo distanciamento. Você vê, o Pietro pegou as raias de canto, mas não teve o aproveitamento ali. Então, assim, o que ele fez de errado? O que será que ele fez de errado? Ele tentou montagens, ele tentou o conhecimento dele junto ao pai, na parceria que está em todas as etapas, né? Vindo passear o Brasil inteiro conosco e participar. Mas ali estava respondendo, estava acontecendo. Os caras do lado estavam pegando peixe. Então, por mais que você tenha um campeonato de estratégia onde você tem que ver o que acontece, olha a capacidade que eu acabei de falar. É uma coisa de uma dupla para outra, olha. Vai pegando um peixe, 5, 10, 17, 19... Tem que trabalhar, a somatória é 2 acima, tem que ir embora. Não pode parar, né? Não pode parar. Teve a oportunidade de pegar peixe, de localizar o peixe, tem que aproveitar, não dá para ficar perdendo fisgada, não. E a gente vai vendo, né, que realmente as duplas que conseguem fazer isso ao longo do dia, na troca, inclusive, de sistemas, né, Luciano? Variando, sim. buscando anteninha, trocando isca, não pode ficar parado no campeonato. Por exemplo, o vento dava aquelas amenizadas, de repente, em coisa de 1 minuto, 1 minuto e meio, parava o vento, o cara foi tentar trocar o sistema para pôr na superfície e você vai trazer o peixe para frente da raia dele. Mas não acontecia, porque o vento voltava com força total. O vento realmente foi a marca dessa etapa, não foi fácil de se pescar, não. Os competidores tiveram que ter muita técnica para poder garantir aí a sua classificação. O Campeonato Mineiro em Pesqueiros, que, Luciano, não dava pra gente também esperar que aquele show da primeira etapa fosse repetido nessa. Normal, Pelão, como eu disse, né? A mudança climática e também a pressão de pesca, né? Nós tivemos 1,33 tonelada no primeiro tempo da primeira etapa. E nós tivemos acima de 300 quilos na primeira e agora, acho que um pouco mais de 150 quilos. Tem coisa melhor do que dar aquela fisgada, Luciano? É bom demais, fala a verdade. Quando ela é eficaz, sim, né? Agora, quando ela não é eficaz, não. E tem polêmica. Tem, eu não vou ficar em cima do muro, não, pode ficar tranquilo. Ah, bom, ainda bem que você já sabe. Eu quero falar com você, Luciano, abordar um tema que tomou conta do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. A gente vai falar sobre a fisgada goiana. Será que ela é tão efetiva, né, quanto os pescadores costumam dizer? Lembrando, fisgada goiana é porque foi uma técnica que começou em Goiás, né, os competidores de Goiás começaram fazendo esse sistema, onde o pescador fica realmente preparado, né, apontado ali para o lago, Luciano. E a hora que o peixe coloca a isca na boca, sai correndo realmente e fisga. Tanto é que os nossos cinegrafistas sofrem nesse momento. Né? Sai da frente, porque eles vão igual uns loucos. Eles partem, inclusive, peitando placa de raia, né, em cima dos banners, que não é fácil, não. E para mostrar melhor para a gente tudo isso que eu estou falando, nós vamos mostrar as imagens para vocês dessa fisgada goiana que tem sido cada vez mais divulgada e praticada nos pesqueiros. Uma coisa que começou bastante, né, com o Campeonato Brasileiro, Luciano. O grande diferencial é justamente isso. Se você reparar, presta atenção, é o gatilho, o dedo próximo à carretilha, é um gatilho fantástico do jeito que eles fazem. Dá uma olhada, justamente, ó, o peixe deu aquela esticada, ele vem correndo, ó, tá vendo? E traz a linha para esticar. Porém, nessa forma, presta atenção, ó, na vazão que deu a linha, tá vendo? Tem alguns que tentam fazer igual, né? Tem uns que não fazem igual, né? Por exemplo, o Pietro é do Sul, tá vendo? Do Rio Grande do Sul. E tá fazendo uma fisgada no estilo goiano. Virou uma moda na forma. Mas tem que tomar cuidado, pô. Na época de vento. O que é não ficar em cima do muro? Numa época de vento, como estava essa, numa etapa de vento, dessa forma, onde a linha está realmente na forma como uma naquela forma de barriga, como a gente costuma dizer, né? É impossível. Outra coisa, você não tem um diâmetro até onde você está indo para esticar. Você precisa de uma boa distância para você esticar. Eu quero saber de você. Você está enrolando, floreando para um lado, para o outro. É efetivo ou não é a fisgada goiana? Não funciona quando tem vento. Tá. Eu vou dar o meu ponto de vista também, tá, Luciano? Não sou obrigado a concordar com você, não, tá bom, Luciano? Eu tô aqui para brigar com você também, meu parceiro. Obrigado, não briga, Cleber. O pessoal vem cá dançando, sou parceiro. É o seguinte, na pescaria com massa, né, aquela pescaria de iscas direto na linha, não só a massa no fundo, a pescaria de superfície com geleia, com salsicha, eu confirmo, acredito que realmente é muito efetiva a fisgada goiana e faz a diferença. No vento, não. Porém, numa pesca, com uma pesca de espera com boia torpedo, eu acredito que é muito mais efetivo você utilizar varas longas, realmente trabalhar na recolhida para sim fisgar, né, Luciano? Sim. Varas de 2,70, 2,40. A gente vê que os goianos também,
a galera que usa essa técnica acaba também perdendo muitas fisgadas. Referência, né? Essa é a sua opinião, como você disse. Em relação a mim, eu falei que o que atrapalha, na verdade, é o vento. Para mim, se o cara fisgar do jeito que ele quiser, o sistema que ele quiser, e acreditar aquilo ali, tranquilo, sem problema. Porém, num dia de vento como aquele, a fisgada não dá certo. A linha está muito espaçada na barriga, é impossível. Bora dar uma olhadinha, então, no ranking de classificação. Como ficou após o segundo tempo de prova. Na primeira posição, Flavinho e Tadeu com 55 quilos. Segundo lugar, Aldemir e Luciene, 32 quilos de peso. Não alterou nada por enquanto. Terceira posição, aí sim, Ronan e Tainara com 29 quilos 940. E o maior peixe seguiu aí com o Glauter e o Serginho, Luciano. Aquela pirarara bruta. Mais uma vez ele mantendo a classificação com o maior peixe. Uma coisa que mudou o sistema, tudo isso que tem que pensar. E o segundo tempo, com baixa frequência, foi 150 e poucos quilos, né, Cleber? 156 quilos de peso, com 26 exemplares saindo. É que um comparativo, né? O pessoal em casa, dentro da competição, fica preocupado com esse tipo de coisa, né? Poxa, como foi baixo? Não é baixo, é a pressão de pesca e a mudança climática. Luciano, esse é o resultado. Vamos fazer uma rápida pausa, a gente já volta, trazendo todos os detalhes do terceiro tempo de prova, onde muita coisa começou a se decidir aí. A gente já volta com o quinto tempo CBP, na tela da Fish TV. Estamos de volta com o seu programa técnico do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros para analisarmos e debatermos o terceiro tempo de prova. Luciano, o que aconteceu nesse tempo? No que a gente tem que ficar de olho aí? Naquela troca de ranking, né? Para quem chegou ao top 10. Nós tivemos Diego e Aranha, Elis Cláudio e Kaeli e também o Cleiton Miller. Foi daí o início para que realmente chegasse na classificação. Onde eles conseguiram realmente uma arrancada, né? Chegando até ao terceiro lugar e aí, no último tempo a gente vai ver que realmente eles conseguiram garantir vaga na grande final. Bora então dar uma olhadinha aí para a galera de casa ver o que de melhor aconteceu no terceiro tempo de prova no Unipesca Esportiva em Uberlândia, Minas Gerais. E, como eu disse, né, o aproveitamento desse tempo também foi difícil, não foi fácil. Né? A gente parece que está batendo na mesma tecla, mas o vento ainda continuou. Foi praticamente os 4 tempos. O vento não deu tempo, o tempo em si. Então, assim, foi muito difícil ainda manter as linhas na água. Então, foi onde que as pessoas voltaram para as raias entre a 12 e a 30, é onde que o peixe estava respondendo, bem mediano ao lago. Para o lado do fundo de volta, o peixe teve um pouco mais de ação e produtividade, passando um pouco mais de 200 quilos, que deu essa e o Elis Cláudio e a Kaeli, né, nessa parceria bacana aí. Sim. Trocaram marido, esposa, e cada um fazendo ali a sua função, né? Sim. Mais o Elis Cláudio pescando, a Kaeli já também mostrando o peixe para a câmera, enquanto isso o Elis Cláudio voltava correndo lá. Não, e o carinho. Já ajeitar um novo esquema e tiveram uma boa produtividade, principalmente com as pirararas nesse tempo. Sim, também. Mas como nos outros tempos não tiveram uma tão eficaz produtividade, é onde que acabou fazendo falta para eles para entrar na classificação, né? Foi mais um tempo de dificuldade, né, Luciano? Um pouquinho melhor do que o segundo, né? Aquela pausa para o almoço, o peixe ali com um pouquinho mais de liberdade para sair para comer no intervalo de prova. E o peixe voltou um pouquinho mais ativo, não coisa muito distante também. Onde que a gente até esperaria justamente o peixe voltar de uma forma melhor. Mas não respondeu ainda porque o fator climático ainda atrapalhou. Isso aí é uma mistura de massas, né, Luciano, que a gente estava vendo ali? Eles pegam 2 tipos de massa, né, que eles chamam de napolitano normalmente, que é duas colorações diferentes. A massa é um pouco mais dura e o arremesso fica mais forte. Cleiton e Miller já começando ali a buscar uma maior atividade dos peixes, conseguir garantir na somatória por quilo mais exemplares e bons peixes como esse de 17 quilos, que faz toda a diferença para eles. Como estava uma etapa um pouco mais difícil, mais amarrada, a gente pode dizer assim, alguns peixes desse porte fazem toda a diferença. Vamos lá, nós tivemos na primeira etapa uma produtividade fora do comum com massa branca praticamente, que é a massa de pão. Muita gente não avaliou isso, quem não tinha o conhecimento dessa massa. Porque fazer a massa de pão na hora não é a mesma produtividade que pegar a massa já congelada, de pão pronto na padaria mesmo, cru, e trazer para pescar. Então, não tem a mesma efetividade. Então, muita gente acabou não tendo essa produtividade porque não tinha a isca certa. Elis Cláudio e Kaeli com uma produtividade muito grande mesmo. Conseguindo a sequência vários peixes
E é aí que eles entraram no top 10, começaram a buscar ali através dessa somatória com os tambacus, com os peixes ali na somatória, porque o peixe de pequeno porte. Aí foi o tempo deles de maior destaque. O quarto tempo para eles também já não foi tão bom, né? Porque eles ficaram em oitavo, inclusive, no campeonato, né? No top 10 do segunda, recebendo as medalhas, mas eles não conseguiram. Esse aí foi o destaque. Era daí que eles tinham que ter aproveitado mais, entendeu? Fora de série. E tem uma história bacana que a gente pode ver que até a vara do Torta Molhada, que ele acabou perdendo, né? A vara foi pra água. Minhoca passando correndo pro Resenha. Que, o Ditinho recuperou. Que mostrou, inclusive, né, no Resenha, falando sobre ele recuperar a varinha. O peixe puxou, fisgado a varinha. A varinha não, né? A varinha tem 7 metros. Agora você pegou leve, né, Luciano? É do tamanho do touro. Ele que é muito acostumado com a pesca oceânica, né? Pesca de praia, mora em Santa Catarina. E começou a pescar nos pesqueiros. É o estilo dele de pesca, né? Foi isso que trouxe ele até o que o Campeonato Brasileiro não faz, né? Hoje em dia o Inácio tem até pesqueiro, rapaz. Justamente. Montou ali em Santa Catarina também. Nós temos um diferencial desse tempo também, Kleber, onde acabou aparecendo pessoas e competidores que não tinham aparecido no top 10 e, inclusive, capturando peixe. Que o grau de dificuldade foi muito grande. Então, a gente vê outros nomes, outras duplas aparecendo, mas o Diego e a Aranha e a KL e o Elis Cláudio foram que chamou um pouco a atenção, teve destaque. O Cleiton e Miller começaram realmente, através de uma captura ou outra, ocupar já o top 3, né? O Diego e o Aranha, e o Elis Cláudio e a KL, todo mundo vindo de Goiás. Realmente o estado de Goiás nessa etapa, né? Em Minas Gerais, podemos dizer, de modo geral, tanto na primeira quanto na segunda etapa, conseguiram realmente um destaque muito grande. Júnior Rosa também, Goiânia, e tá aí muita gente. Devido à proximidade também, né, Luciano, da Arena de Minas com a Arena de Goiás, a galera também desceu em peso para vir buscar vaga, até porque eles tinham ficado para trás no seu estado, né? Tinham deixado as vagas em aberto, que o pessoal do Mato Grosso conseguiu garantir na final. E eu toquei no nome de Diego e Aranha e de Elis Cláudio e KL, por quê? Porque os dois estavam praticamente próximos, uma raia da outra. Então, praticamente estavam pescando certeiramente. E tiveram muito resultado. Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o ranking de classificação após o terceiro tempo de prova. Na verdade, o grande destaque ficou para Cleiton e Miller, com 34 quilos de peso, chegando na terceira colocação, né, Luciano? O peixe maior se manteve ali com Glauter e Serginho, uma pirarara de 27 quilos, 660 gramas. Vamos lembrar do fator sorte ainda, que o Flavinho e Tadeu não capturaram o peixe e continuaram mantendo o primeiro lugar. Isso foi fator sorte. Contaram muito com a sorte porque não tinham capturado peixe, hein? Nos números dessa etapa foram mais de 200 quilos de peixes, mas também não passou muito disso, não. E 32 exemplares fisgados nesse tempo de prova. Então, até então, a gente tinha por volta aí de 700 quilos mais ou menos de peixe em toda a prova. Isso faz com que não seja um número ruim pela atividade de mudança climática. Não é ruim isso. Porém, o grau de dificuldade para capturar esses peixes foram menos peixes, mas peixes mais pesados. E é aí que eu te pergunto, Luciano, o que os competidores poderiam ter feito de diferente nesse terceiro tempo de prova, já que estava difícil? Teria que usar os sistemas virados mais para as iscas naturais, porque como choveu, né, logo de cara, o vento, o tempo nublado, já nublou de novo, tem que utilizar as iscas naturais. E teve um detalhe que muita gente estava encostando as iscas e as boias no final do outro lado do lago, né? E o peixe, a gente por ali estava por próximo, o peixe estava um pouquinho mais para cá. O detalhe, não, eu arremessei no meio, não adianta. A visibilidade, a leitura de lago é muito importante nesse momento. Nós sabemos que o peixe come um pouco mais próximo da margem, geralmente. Sim. Né? Até porque não tem competidores pescando, não tem ninguém passando por ali. Mas, já que não está funcionando ali, os competidores têm que tentar também explorar outros pontos do lago, fazer um arremesso no meio, né, mais localizado no centro, Sim. ou até mais próximo da margem, quem sabe, tem que tentar alguma coisa diferente, né, Luciano? O tempo, inclusive, que deixou a isca, ela tá vendo que não está funcionando, tem que recolher e trocar o arremesso. E trabalhar na estratégia de tempos, minutar, 3 minutos, 5 minutos. Era uma pesca de espera essa etapa. Não era uma pesca totalmente de produtividade. Diferente, concordo com você. Mudou completamente da outra. A primeira foi de produtividade. A segunda era de qualidade e pesca de espera. E a gente sabe, tem a polêmica que nunca pode faltar. O goiano não tem paciência para pesca de espera. Então, por isso que os números também caíram. Como a maioria eram goianos pescando. E dessa forma que eles não se classificaram, né? Disputando ali no Paraíso Verde, o Campeonato Goiano em Pesqueiras, porque realmente não tiveram essa paciência para esperar o peixe comer, né? Realmente dessa pesca de espera que você está falando. Isso
funcionaria com certeza nessa segunda etapa. E para muitos outros competidores também que se espelham no estilo de pesca goiana também, que ficam vendo as mudanças de sistemas, de iscas. Então, assim, o meio do lago, por exemplo, foi muito pouco explorado, vi muito pouco sendo explorado. A galera estava trabalhando muito mais para a outra lateral. E os números desse tempo, Luciano, foram 32 peixes fisgados com 201 quilos. Muito, assim, não foi muito forte não, mas é o que estava tendo para hoje nesse tempo. Nós vamos fazer um rápido intervalo e já voltamos com o último tempo de prova, aquele que definiu os classificados que vão viajar para São Paulo para disputar a final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros e concorrer ali a R$100 mil. A gente já volta. Estamos de volta com o quinto tempo CBP para falar agora do último tempo de prova, que foi bem acirrado, a briga pela classificação ficou quente. Na verdade, nós tivemos mais exemplares sendo fisgados e uma troca ali, uma busca pela classificação, Luciano. Maiores exemplares, né? E a busca, na verdade, não foi insana como foi a primeira etapa, mas foi disputa peixe a peixe. Perderam o peixe, né? Então, perderam a oportunidade e, a partir do momento aí, perderam praticamente a colocação. Esse foi o grande erro de chegar no final, o nervosismo de vários competidores que a gente vai falar agora. Nós tivemos algumas reviravoltas ali nos primeiros lugares. Nós vamos ver agora, nos melhores momentos, essa troca de ranking que aconteceu nesse último tempo de prova, inclusive com o Cleiton e Miller ali brigando forte pela classificação pelo primeiro lugar da etapa com o Flavinho Tadeu. Sim, o Cleiton Miller, como eu disse que no terceiro que ele deu o destaque de começar a aparecer no top 3, até chegar, inclusive, o final dessa etapa, acabaram perdendo peixe que não ocuparam, inclusive, como campeão da etapa. Porque perderam o peixe de uma forma que não podia ter perdido, podia ter arriscado até a própria classificação. Porque nós tivemos aí o Flavinho e o Tadeu, eles capturaram o peixe de uma forma aí que mantiveram a troca de ranking com eles. E durante o término, praticamente, a prova, entre o miolo da prova para o término, foi onde que realmente as coisas começaram a mudar. O vento deu uma diminuída nesse último tempo de prova em alguns momentos, né, Luciano? Foi a primeira vez que o vento diminuiu, né? Na verdade, entre os 4 tempos, foi a hora que o vento realmente estabilizou. Muita gente até apostou, inclusive, em trazer ceva, né, de cevadeira, com sistemas de cevadeira, para ver se trazia o peixe. As próprias imagens, né, trazem isso. A gente pode ver que a superfície da água ficou um pouco mais lisa. Você me falava, inclusive, lá na etapa, que se você estivesse ali, sim, você apostaria na boia cevadeira para aquele tempo. É o tudo ou nada, é onde você vai buscar o peixe maior. Pode olhar o tamanho dos peixes, a média de peixes que saíram. Cleiton e Miller. Entendeu? Cleiton e Miller aí com peixes, para você ver como é que é a diferença. E foi uma sequência. Eles capturaram 2 peixes acima de 18 quilos que fizeram passar Tadeu e Flavinho, mas em tempo que é o seguinte, né? O campeonato tem uma estrela, vai chegando próximo ao final, fica essa loucura aí, ó. Tambaquis saindo, sim, também, os competidores também conseguindo trazer o verdão amazônico na tela da Fish TV, mas essa troca, principalmente entre o primeiro e o segundo colocado, entre Flavinho e Tadeu e Cleiton e Miller, foi muito boa. A todo momento, os competidores estavam mudando ali essas primeiras colocações e foi decidido no final. E aí o Batman, no semblante dele estava abalado, você estava nervoso, dá pra gente ver isso na cara dele. Ele perdeu muitos peixes, justamente por causa da adrenalina de classificação, porque teve uma hora que ele ocupou o 4º lugar. Então aqui ali já começou a ficar próximo a uma classificação. Aí bate a cobrança. É aquela cobrança insana que não tem jeito. Não só peixes já fisgados que estavam sendo trabalhados, como ele perdeu muitas fisgadas também. Sim, Eu aproveitei esse último tempo para ficar bastante ali por trás das raias, para dar uma olhada no que os competidores estavam fazendo, o que estava realmente acontecendo. E eu vi, apesar de ter tido um bom resultado em somatória por quilo, poderia ter pego muito mais, somado muito mais e ter brigado, inclusive, pelo título dessa etapa. Então, a falta de peixes em alguma etapa e perder peixes em alguma etapa, dentre as 4, faz a falta de chegar num tempo 4 como esse aí. E aproveitamento. Então, é doido, porque você vê, o Flavinho Tadeu tinha perdido a colocação para o Cleiton Miller e foi buscar o tempo todo a colocação para ficar em primeiro lugar da etapa. Eles tiveram a frieza, né, e souberam realmente aproveitar esse tempo. Porque não é fácil não, você está liderando uma competição e no último tempo de prova ser ultrapassado é para ficar com a orelha em pé, né, Luciano? Sim, porque ainda o maior peixe continuava com o Serginho e com o Glauter, a pirarara grande, acima de 27 quilos. Então também não tinha a terceira vaga por somatória por quilo.
o outro peixe do Cleiton e do Miller, né? Mais um tambacu de 18 quilos, jogando toda Agora a escuta pressão. essa cena aí, vou te falar. O Serginho foi e aprontou. Eles estavam em 7º lugar praticamente no ranking. Foi e capturou um tambacu de 23 quilos. A largura do pretão. Além deles estarem com o peixe mais pesado, passou para o 3º lugar e ainda de ganhar o troféu de 3º lugar, o maior peixe de classificação. Foi o maior tambacu do Campeonato Mineiro em Pesqueiros, esse tamba de 23, bem pretão, como a gente pode ver. Eles que já tinham o maior peixe da etapa, mas nunca é demais levar mais um troféu para casa. Sim. 3º lugar sempre bom também. O Glauter teve um desempenho fantástico, ele que conhece muito bem a arena do Unipesca. Faz a conta rápida, 2 peixes mais de 50 quilos. Uma pirarara de 27 e um tambacu de 23. E olha a qualidade de técnica de pesca. Qual pesca que eles fizeram? Pesca de peixe grande. E aí aquela cena, o mergulho de Flavinho e Tadeu, aquele alívio, né? Porque, na verdade, eles bateram na porta na primeira etapa, ficaram ali até um pouco desestabilizados com isso, né? Ficaram esse negócio de quase classificar e na hora não dá certo, né? A cobrança aí no top 10, a gente tem a turma de Goiás em peso, Minas Gerais também participando, né? Você vê o Aranha e o Diego ali, a forma como tentaram ficar, chegaram no top 10 também. E a classificação é isso, Kleber, é justamente você ter a paciência e o estilo de pesca que cada tempo te propõe. Se você tem a montagem para peixe grande, como aconteceu com o Serginho e Glauter, conseguiram, através de poucos peixes, conseguiram se classificar em 3º colocado, né? Porém, a vaga deles foi através do maior peixe. É isso aí, Luciano. E eu quero falar com você aí. É você mesmo, Batman, você que está em casa aí assistindo o Quinto Tempo CBP, é o Batman que gosta demais, né? Adriano. De assistir, o Adriano tá sempre junto com a gente. Cara, tira esse peso dos teus ombros. Você é fera, se você não tranquilizar e vier para pescar, né, com a cabeça fresca, tranquila, as coisas não vão fluir não, mas você pesca pra caramba. Eu tenho certeza que você vai estar na final do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. E tá prometido que se pega esse recado. Vai com o Robin, sim. Com certeza. A dupla dinâmica tá de volta. Luciano, bora dar uma olhadinha no ranking de classificação. Como ficou aí o top 10 após o término da prova? Primeiro lugar para Flavinho e Tadeu, com 81 quilos. Segunda posição, Cleiton e Miller, 71 quilos. E o 3º lugar, e também o maior peixe, com o Glauter e com o Serginho, eles que tiveram um destaque muito grande. Bora ver os números desse tempo de prova. Foram 53 exemplares fisgados, cresceu um pouquinho mesmo, né, Luciano? Sim. E 239 quilos de peso. O maior peixe é aquele tambacu de 23 quilos. Você vê a média final, praticamente o peixe acima de 10 quilos, fez a diferença. Luciano, comparando os tempos, o primeiro até a gente chegar aí no 4º tempo de prova, o que nós podemos destacar? Nós tivemos o primeiro e o último tempo um pouquinho mais fortes, né? Com mais de 300 quilos de peso, mas eu acredito que o destaque maior foi nessa mudança de ranking, né? Sim. A segunda etapa ficou em cima da mudança de ranking por tão próximos quilos, inclusive, diferença muito pouca. A gente tinha um top 10 praticamente de diferença de 2, 3 quilos no máximo de um competidor para outro. Foi bem acirrado e foi bem difícil. E eu quero parabenizar a todos os competidores que participaram do Campeonato Mineiro. Pela primeira etapa, produtividade, deram shows de números e recordes. E na segunda, sobre superação. A pesca é isso. Vocês estão de parabéns aí, porque os competidores deram um show de imagens para quem realmente está curtindo o Quinto Tempo e o Resenha CBP. E no próximo bloco, a gente vai bater um papo com o zootecnista Fábio Mori para debater com ele o porquê que essa arena de pesca não teve o mesmo resultado da primeira etapa do Campeonato Mineiro em Pesqueiros. A gente já volta aqui na tela da Fish TV. É o Quinto Tempo CBP, o seu programa técnico do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. De volta com o Quinto Tempo CBP. E agora, para bater um papo com o biólogo Fábio Mori, responsável técnico das arenas do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros, para tentar entender um pouquinho mais o que aconteceu desse intervalo da primeira para a segunda etapa, onde nós tivemos primeiro quase 3 toneladas de peixes e uma queda brusca nas ações na segunda etapa. Ele já está conosco. Tudo bem, Fábio Mori? Seja muito bem-vindo ao Quinto Tempo, meu amigo. Olá, meus amigos. É uma alegria muito grande estar aqui no Quinto Tempo. Foi uma diferença bem significativa entre a primeira e a segunda competição.
Eu diria que o clima, em primeiro lugar, interferiu um pouco. O pescador que é experiente sabe que o clima influencia, mas a gente teve uma diferença que foi fundamental e contribuiu muito para a queda de ação nessa segunda etapa da competição aí em Minas Gerais. Na primeira competição, foi ofertado muita alimentação para os peixes, acima do que eles estão acostumados. Então, esses peixes ficaram parcialmente saciados. No segundo dia, esses peixes, além de estarem saciados, eles sentiram a pressão de pesca. Então, o que aconteceu? Somaram esses dois fatores e eles vieram menos na isca do pescador, ocasionando essa saída menor na competição. Mori, eu bati um papo com o Luciano, nós chegamos à conclusão aí, a parte de pescador, né, Luciano, que realmente foi essa junção de fatores. Não foi apenas um fator só que determinou isso, né? Foi o vento, foi, como você disse, a pressão de pesca, foi o peixe ali, literalmente com o bucho cheio de tanto comer na primeira etapa. Então foi essa junção, né, que determinou. Exatamente, exatamente. Bem lembrado também a questão do vento, né? Que dificulta muito para o pescador para manter a linha na raia dele, né? Então, todos esses fatores, essa somatória de fatores, né? E eu diria que quando o peixe intermediário para de sair, o peixe que é grande, é velhaco, ele fica na espreita, né? Então, ele para de comer, ele sai menos, né? E diminui bastante a ação na pescaria. Mori, os parâmetros da água, as mudanças climáticas que nós tivemos, acabou influenciando um pouco também o peixe comer menos, né? Uma pequena parcela, mas acabou influenciando menos, né? Quando a gente tem uma mudança climática e uma mudança nos parâmetros da qualidade da água, isso influencia no instinto do peixe e ele geralmente para de comer para ver como é que aquele ambiente vai se comportar, como é que mudanças vão acarretar, e ele fica com o metabolismo parado, né? Fica espreitando para ver se o movimento vai ser favorável ou não. Então, ele acaba parando de comer nesse tipo de situação. Fábio Mori, nós temos um acompanhamento durante os meses até que antecedem a competição, ao longo do ano, na verdade, das arenas de pesca. E o Unipesca teve todo esse sucesso também, porque ele, na verdade, já estava pronto, né? Você chegou aí até o pesqueiro antes da etapa, fez todas as análises e foi decidido que não seria nem preciso fazer ativação de peixes, nem nada nesse sentido, né, Mori? A arena já estava pronta, por isso que ela deu realmente esse show com quase 3 toneladas. Os peixes estavam comendo com uma voracidade muito grande, né? Nós encontramos uma qualidade de água muito favorável. Então, sim, estava um cenário bastante propício para a competição, né? Foi o que, até, inclusive, o cenário que favoreceu essa saída aí, recorde de quase 3 toneladas de peixes, né, Kleber? Com certeza, Fábio Moura. Eu te agradeço. Obrigado aí por você estar sempre à nossa disposição. É uma honra ter você conosco aqui no Quinto Tempo CBP. E em breve a gente volta contigo aí, viu, meu amigo? Para debater um pouco mais na próxima vez sobre Campeonato Paulista em Pesqueiros. A Arena do Maeda, que você conhece muito bem, afinal você mora próximo dela, né, Mori? É isso aí, meus amigos. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui do Quinto Tempo. E bora lá para o Maeda agora, que é uma nova etapa do CBP. Obrigado, Mori. É isso aí, né, Luciano? Realmente não tem o que falar. Você vê como aqui é uma análise diferenciada, todo o cuidado que é falado através do clima, como a gente fala, tecnicamente, mais uma explicação para o pescador, né? Aproveitar e anotar em casa para ver. Se mudar o tempo, tem que mudar também o estilo de pesca. Sim. O Mori traz também toda essa outra visão, né? Nós com essa visão de pescadores e o Fábio Mori trazendo todo esse detalhe aí, como um biólogo. É o doutor das águas, né? Luciano, bora mostrar agora nosso quadro Destaque Técnico, uma montagem que fez toda a diferença ali no Campeonato Mineiro e Pesqueiros ali no Unipesca. Vamos lá, o pessoal, a profundidade, a massa, principalmente massa branca e a massa escura foi o que funcionou. E o que acontece? Parece uma montagem comum, certo? Um girador, ok? Um líder monofilamento 0,40, né, de forma mais suave.
E o anzol, qual que é a diferença desse anzol? Anzol estilo Big River, estilo River Pro, que a gente chama esse anzol, que tem uma curvatura mais fácil e mais rápida para fisgada. Por quê? O distanciamento mais curto, justamente por causa do vento, por causa desse estilo de fisgada. Se você fizer um chicote muito maior, justamente pelo aquele vento que tinha, demora e tira o anzol da boca. E sempre linha transparente aí, próximo linha do anzol para não assustar o peixe. O líder 40, porque tem muita gente que usa um líder mais grosso, seria justamente por causa da sensibilidade de ser mais rápido. Você corre o risco de cortar, mas a produtividade é maior. Tá, e o ideal é utilizar sempre a linha mono, sem utilizar multi, sem cabo de aço. Sim, justamente porque já está difícil de pescar, né? Você coloca coisas que é mais difíceis, né? Fica impossível. A coisa acaba complicando ainda mais. Luciano, bora agora pro Fala Pescador, ver os Vamos recados lá. da galera? Não tem bronca aí hoje não, né? Não sei, vamos então ver. Vamos lá, a primeira, no CBP, por que os pescadores competem em dupla e não individual? William de Goiás. Justamente porque está na regra. Vamos lá, primeiramente é uma linha na água, certo? Então, por quê? É um campeonato de estratégia, onde tem 4 quadrantes, né? 4 tempos de troca de raia. É um campeonato completamente diferente do que você tem em um torneio comum. É onde você realmente aprende a mudar o sistema, a isca. E, meu amigo, tem que ter a lição de casa do 5º tempo para chegar junto nesse campeonato. Bora lá para a segunda. Por que diferentes duplas passam pela mesma raia e nem todas conseguem o mesmo sucesso? Essa pergunta é muito boa. Do Gustavo Silva, de Minas Gerais. Clebão, essa daí é da polêmica, hein, de vez em quando. Existe uma palavra chamada capacidade. Então, assim, quando você acha o peixe, né, a forma como você acha o peixe, tem gente que não tira o peixe rápido ou que não captura com as montagens certas e iscas certas. Acaba não tendo um sucesso. Por isso que é muito bom prestar atenção em tudo que se passa aqui no 5º tempo, que a gente explica para vocês, para que entenda como tirar o peixe mais rápido, as montagens, as dicas, as análises de cada tempo, justamente para conseguir fazer. E ter a calma e a frieza necessária também para conseguir isso. Bora para a última, então. Pô, rapaz, que surpresa boa. Arrasa aí, papai Kleber, estou com saudade. Filipe de São Paulo, meu filho. Aí sim. Nesse momento não tem como a gente não lembrar. Tô chegando, meu filho, tô chegando em casa. A turma tá tudo lá esperando a gente, né, Clemão? Obrigado pela mensagem, um beijo pro meu filho e pra minha esposa Janaína também. E dessa forma, nós vamos chegando ao fim do 5º tempo CBP. Nós trouxemos toda a análise técnica da segunda etapa do Campeonato Mineiro em Pesqueiros. Nossa próxima parada é em São Paulo. Luciano, sempre um prazer estar ao seu lado, meu parceiro. Partiu uma eda? Até o próximo programa, Partiu uma eda. E a gente volta na semana que vem com mais um programa 5º tempo CBP, o seu programa de análise técnica do Campeonato Brasileiro em Pesqueiros. Tamo junto!